versículo 33. E eu vou ler até o versículo 15 do capítulo 10. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, quem para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porque assim diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, agora que a tua palavra foi lida para que ela seja explicada, nós queremos caminhar na Escritura e ver a pessoa bendita do teu Filho Jesus Cristo. Somente pela Escritura podemos ver Jesus. E nós queremos pedir que o teu Espírito Santo, que inspirou esta palavra, totalmente infalível, inerrante, inspirada por ti, que ele mesmo esclareça e comunique no nosso coração, na nossa alma, nas nossas emoções, na nossa razão, na nossa lógica, bênçãos da pregação. Oramos em nome de Cristo Jesus, a pedra colocada pelo Senhor, que muda a história do teu povo. Em nome dele que nós te oramos. Amém. As pegadas de Cristo na Bíblia têm me tomado uma parte do meu tempo nas últimas semanas. E desde quando o reverendo Garcia me convidou para falar nesta noite, eu estava predisposto a pensar com vocês algumas pegadas de Jesus nas Escrituras. Na realidade, é um grande desafio para qualquer crente, e eu queria desafiá-los. Na realidade, vou fazer algo muito rápido. Eu até falei com ele que ia falar uma palavrinha só, mas o desafio que faço para vocês é que vocês possam olhar a Escritura como um todo, Antigo e Novo Testamento como um conjunto, e perceber
ao ler a Bíblia, Jesus. Não há nenhuma razão para pensarmos numa descontinuidade, ou pensarmos numa revogação, ou pensarmos numa mudança de rota de Deus. A pessoa de Cristo está presente nos fatos históricos. A pessoa de Cristo está presente nas leis estabelecidas por Deus. A pessoa de Cristo está no tabernáculo, e Ele é o tabernáculo. A pessoa de Cristo está presente no templo, e Ele é o templo. A pessoa de Cristo está presente na caminhada do povo de Israel e em personagens históricos de toda a Bíblia. É impossível você caminhar do capítulo 1 de Gênesis até 22 de Apocalipse e não perceber Jesus. É claro que é necessário que o Espírito Santo de Deus te ilumine e te convença dessa verdade. É tão interessante que é muito comum entre os escritores falarem que há um rio com o sangue do Cordeiro em toda a história bíblica. E por onde você passa, você vê o sangue do Cordeiro sendo aplicado. Há, porém, 3 passagens bíblicas que elas me deixam intrigados. E quando vocês leram esse texto na liturgia, eu fiquei pensando como Deus faz essas coisas. Como é que eu posso enxergar o Senhor Jesus? E como posso visualizar a pessoa de Jesus? E eu vou lidar hoje, principalmente no Antigo Testamento. E você vai caminhar na Bíblia e vai movimentar seus músculos aí para a gente caminhar em alguns textos da Bíblia. E minha Bíblia está toda dobrada aqui por causa disso. Primeiro eu quero que você abra lá em Gênesis 28. Gênesis 28. É a história da fuga de Jacó. Você sabe bem como é que nasce ali essa descendência de Abraão. Vem Isaac, depois vem Esaú e Jacó. Ele foge porque há um problema familiar, a coisa fica meio sem rumo. Versículo 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra, uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Até que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Quando o Senhor Jesus Cristo se manifesta, e é manifestado, como diz Hebreus, e também o Salmo 2, na história da humanidade, ele vem para trazer conexão do seu povo, do homem perdido, com Deus. A escada que você percebe aqui, com a qual Jacó sonha, onde anjos de Deus passam por ela, sobem e descem, e há uma conexão da terra com o céu, é a pessoa de Cristo no Antigo Testamento. É Jesus quem faz esta conexão, que traz comunhão, que revigora, que novamente traz os links quebrados do homem por causa do pecado e liga com Deus. Não há possibilidade do homem se encontrar com Cristo e ficar desconectado com Deus. Ele é conectado através de Jesus e agora ele tem comunhão. O apóstolo Paulo diz: temos paz com Deus por causa de Jesus. Ele é a escada por onde os anjos passaram, subiram e desceram. E você deve se lembrar disso.
numa terra onde as pessoas estão perdidas, desconectadas de Deus, e por isso se conectando com qualquer coisa, é importante lembrá-las que é Jesus quem traz esta conexão eterna. É a pessoa bendita de Jesus. É interessante que isso acontece em que situação? Quando Jacó já não tem mais o que fazer. E então ele para a sua existência, coloca uma pedra como travesseiro. Não devia ser fácil para nós. Talvez para ele, um homem do deserto, não era tão complicado. Não sei. E então ele sonha. E então Deus lhe diz, você vai ter terra. Sabe por quê? A presença de Cristo na vida da gente, a presença de Cristo na nossa vida, nos aponta um destino seguro. A comunhão não é só para que a gente seja abençoado e possa viver só em momentos de celebração. Não, a celebração é fruto da comunhão também. Mas é importante lembrar que a conexão com Deus através de Jesus nos aponta e nos mostra um destino. Nós não somos mais um povo desterrado. Nós caminhamos temporariamente nesse deserto, mas caminhamos rumo à terra de Canaã. E quem nos guia é o Senhor. Somente quem tem conexão com Deus, está conectado com Deus, através de Jesus Cristo, e é a única conexão. Ele é a escada que tira você da terra e coloca você no céu. Não há uma outra possibilidade de sair da terra e chegar ao céu sem Jesus. Como ouvirão se não há quem pregue? Percebe que a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, ela é simples. Ela não é algo que você precisa de... Você olha para a Escritura e vê a Jesus. Foi isso que aconteceu com os discípulos na estrada de Emaús. O Senhor abriu o entendimento e mostrou nas Escrituras. E disse, eu estava aqui, estou aqui, aqui estão as minhas pegadas, os meus rastros, a minha caminhada. Mas eu não quero ficar só nesse, porque eu espero que você vá para a Bíblia e descubra outras pegadas. A próxima, 1 Samuel, capítulo 17. Esse é um dos textos que eu gosto desde quando eu frequentava as reuniões da SAF. Eu não pude ser sócio da SAF, infelizmente. Mas a minha mãe me levava para as reuniões de oração, e aí sempre tinha alguém para cuidar da gente. E pelo menos uma vez por ano, quando eu era criança, a minha mãe lia a Bíblia toda, para mim e para as minhas irmãs. Então, eu ouvia a Bíblia, e tinha vezes que eu achava tão complicado ficar ouvindo algumas coisas que dormia. E quando eu acordava, ela estava lendo, eu falava, eu não estou entendendo, pode começar de novo. E ela tinha que começar. Leia a Bíblia, seus filhos. Bem, vamos ao texto. 1 Samuel 17. Se os meus olhos não me deixam errar aqui, versículo 34. Respondeu Davi a Saul. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi de sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro.
as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão de sua funda, foi chegando ao filisteu. Vai lá para o 49 agora. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lá atirou. E feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Onde está Jesus daqui? Jesus é essa pedra que destruiu Golias, que derrubou o gigante. A pedra que foi lançada. E você não vai encontrar só aqui essa figura. A pessoa de Jesus, ela causa um grande impacto, maravilhoso impacto naqueles que creem, um terrível impacto naqueles que não creem. Não há como se encontrar com Jesus e se você pensar que um meteoro caiu na Terra há milhões de anos e houve aquela confusão toda, é algo muito maior na existência de um homem. Só que perceba bem que é o Senhor trabalhando no coração de Davi. Para enfrentar os gigantes que estão diante de nós, a maioria das pessoas, gente próxima, às vezes gente religiosa, está procurando armadura. Está procurando a espada do rei, está procurando o poder do rei, a política do rei, o favor do rei, a mobilidade do rei, as estratégias do rei. Não, eu quero algo assim, sabe? Qual é a última estratégia para a gente fazer a coisa caminhar? Qual é a última estratégia, e você mais ainda incisivo, qual é a última estratégia para fazer a igreja crescer? Joga isso fora. Você não sabe andar com a armadura de Saul. Você foi treinado para ter a pedra na sua mão em direção ao gigante. E a pedra é Jesus. Os gigantes que se levantam, e como é que é esse gigante? Ele é terrível. Ele afronta o exército do Deus vivo. Ele humilha o povo de Israel. Ele causa desolação. O exército tem medo desse gigante. É Golias. É um herói filisteu. É um povo tenebroso que eles não têm medo de nada. O exército está assombrado. O rei está assombrado. Nem o rei tem a coragem de partir para enfrentar esse gigante. Ele está disposto a mandar qualquer um no seu lugar. Aqueles que estão com o Senhor Jesus. A pedra lisa. A pedra do ribeiro. Não tem medo dos gigantes que se levantam. Não tem medo dos desafios, das coisas assombrosas. O Salmo diz, cairão 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Diz mais ainda o Salmo, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, se você de alguma maneira tem tentado usar a armadura de Saul, eu te digo, joga isso fora. Você não sabe andar. Não dá para você enfrentar gigantes com esse tipo de arma. Procure Jesus. E é importante você saber que quem vence os gigantes que se levantam contra nós não são as nossas armas, mas é o Senhor Jesus. Foi Ele que despojou o inferno. O apóstolo Paulo fala, as nossas armas não são assim, essas armas comuns, carnais, mas são poderosas em Deus para anular sofismas. E todo conhecimento que se levanta contra Deus.
causadores de tristeza, causadores de decepção, causadores de agonia, causadores de depressão, causadores de inanição espiritual, causadores de enfraquecimento na fé, causadores de tantos males, principalmente da tristeza e do desânimo. Jogue fora as armas de Saul. Vá com Jesus. Só com Jesus. Uma funda, que é a palavra, e uma pedra, que é o Senhor. Encare seu gigante. Ele cairá pela palavra e por aquele que venceu. Ele despojou todo o principado e toda a potestade, triunfando sobre eles na cruz. Paulo diz lá em Colossenses. Vamos caminhar um pouco mais. Há uma terceira lição que eu quero trazer para vocês. Daniel, capítulo 2. E Daniel é texto para que você leia quando perde o sono de noite. Às vezes você pode perder o sono e falar, por que eu perdi o sono? Já pensou que pode ter algo importante para você nas Escrituras? Por que esse despertador está bem tocando e te fazendo barulho? Você tem que levantar. Se você perde o sono, experimenta ir para as Escrituras. Experimenta colocar o seu despertador 15 minutos mais cedo a partir de amanhã. Claramente. E não pense como algo que vai lhe trazer um grande barulho. Mas lembre-se de algo muito precioso para você. O Mestre chegou e te chama. Acorde mais cedo para ler a Bíblia. Perdeu o sono? Vá para a Escritura. O Mestre chegou e te chama. Vá conversar com o Senhor. Daniel capítulo 2, versículo 31. Só para lhe dar um contexto aqui bem interessante. Daniel vai interpretar o sonho de Nabucodonosor, que é o grande rei. É uma época de grande turbulência e opressão. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. A sua cabeça era de ouro fino e o peito de braços, e os braços de prata. O ventre e os quadris de bronze. As pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada. Sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. E aqui há uma profecia sobre a queda de vários impérios através da pedra que é Cristo. O que isso quer me dizer? Por mais difícil que seja a cultura na qual eu estou inserido, por mais complicado que tenha sido a globalização e os fenômenos da pós-modernidade, que liquidificaram os conceitos de absoluto, absolutos de verdade, os padrões de justiça, conceitos que sempre estiveram presentes na maioria das civilizações, mas a nossa civilização e essa geração perdeu esses referenciais. Por mais que seja difícil o lugar em que eu esteja vivendo, de pessoas criminosas ou pessoas sem compromisso nenhum, por mais aterrorizante que seja a situação que eu esteja caminhando,
por mais terrível que seja, o sonho ou o pesadelo que passe na minha mente, é importante lembrar que o Senhor Jesus pode dissolver a situação. É através dele que há a expressão e é através dele, por ele, que as trevas desaparecem quando ele diz, haja luz e houve luz. Independente da situação que você viva, da sua caminhada com o pecado, ou sua falta de compromisso com o Evangelho, você deveria se aproximar de Jesus. Ah, mas tem tanta coisa que me amarra e me prende e que me deixa... Não pense nisso, porque ele é especialista em quebrar grilhões, em arrancar cadeias, em tirar pecadores do inferno e colocá-los no céu. É a pedra que olha para impérios e destrói. Se você estiver preso a algum tipo de império, lembre-se que é o Senhor Jesus que te liberta. Liberta pelo seu poder, para a sua glória. E, finalmente, primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Versículo 4 a 8. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião a pedra eleita, angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e rocha de tropeço, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Ele, Jesus, é a pedra viva. E nele, em Jesus, nós somos feitos pedras vivas. Como ouvirão se não há quem pregue? Espera aí. Você é uma pedra viva. Você foi lançado em algum lugar. O que é um missionário? Qual a expressão mais simples que podemos traduzir de um missionário? Um missionário é alguém que Deus levanta e, como uma pedrinha, Deus atira no meio de um grupo. O Senhor Deus pegou o reverendo Garcia e a dona Jaira lá de Belém do Pará e os atirou para viver no meio de vocês. Pedra viva. E assim como vocês foram atirados em algum lugar como pedras vivas, mostrando Jesus Cristo, a pedra angular. É preciso então viver como pedra viva, se movimentando, cumprindo a sua missão de mostrar Jesus como aquele que é a comunhão. De mostrar Jesus que é aquele que vence as nossas lutas. De mostrar o Senhor Jesus que é aquele que nos ajuda a vencer a cultura e as dificuldades desse mundo. Você acha que vai mudar? Vai ficar mais fácil? Não vai. Nossa civilização entrou em rota de destruição. E ela será destruída. Mas é importante que, como crentes, sejamos pedras vivas, porque o povo de Deus vai ouvir a voz do Filho de Deus. Ele diz que os mortos ouvirão a sua voz e se levantarão, serão atraídos a ele. Seja uma pedra viva onde Deus te colocou. Isso é ser missionário. Deus pegou Simonton e o atirou aqui no Brasil. E ele foi uma pedra viva por alguns anos. E somos hoje resultado do trabalho dele e de milhares de outros irmãos que também foram atirados para sermos uma igreja viva,
operante, acolhedora, poderosa na oração, poderosa na palavra de Deus, poderosa nas boas obras. Amém.